Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre lei de tortura. Meus amigos, a lei de tortura tem 4 artigos. E um deles diz assim, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, na realidade, a lei de tortura se resume a 2 ou 3 artigos, 2 artigos eu diria. Mas são 2 artigos pequenos, não são grandes, a lei é muito pequena, obviamente, mas são 2 artigos muito importantes. A lei é uma lei muito importante. Tudo que ele fala é importante. A gente vai conseguir matar bem rapidinho a lei de tortura, dizendo todos os pontos importantes e vendo a lei toda, obviamente, para vocês aqui agora. Então vamos lá, pessoal, falar sobre tortura. Meus amigos, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, esqueça o que você conhece como tortura. Tortura não é o que você acha que é tortura, não, meu amigo. Tortura é o que a lei diz que é tortura. Esquece essa história de dizer, porque tortura é o que a lei disser. Não, mas isso aqui é... Não, tortura é o que a lei disser. Então, vamos ver o que a lei diz que é tortura? Bora lá? Pessoal, constitui tortura, lei 9455/97. Constranger alguém com emprego de violência ou ameaça, tem que ter, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza. Mas não pode parar aqui não, ó. Porque tem A, B ou C. Porque se eu disser que eu constrangi alguém usando violência ou ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, e parar aqui, isso não é tortura. Porque aqui exige-se o que eu chamei já em outras oportunidades de dolo específico. Turma, eu tenho que usar violência ou grave ameaça, constrangendo alguém, provocando sofrimento físico ou mental, com a finalidade de obter uma declaração ou uma confissão da vítima. Eu fiz com essa finalidade? Não. Eu apenas torturei porque eu estou a fim de torturar. Não é tortura. Você torturou para provocar uma ação ou omissão criminosa? Para fazer com que a pessoa pratique um crime? Não, eu não torturei porque eu não gosto dele. Então não é tortura. Você torturou em razão de discriminação racial ou religiosa? Não, eu torturei em razão de discriminação pela orientação sexual. Ele tem uma orientação sexual diferente da minha. Aí eu acabei torturando. Mas peraí, orientação sexual não entra aqui. Se você não torturou por nenhum desses 3 motivos, não é tortura. Deve ser lesão corporal, qualquer coisa, tentativa de homicídio, o que quer que seja. Para ser tortura, eu preciso constranger alguém usando violência ou grave ameaça, provocando o sofrimento físico ou mental com uma dessas 3 finalidades. Com uma dessas 3 finalidades. Aqui exige-se dolo específico. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos andar mais. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, alguém que está sob minha guarda, sob meu poder, sob minha autoridade, usando violência ou grave ameaça, com intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Você torturou essa pessoa que você está tomando conta dela, por quê? Porque eu não gosto dela. Porque não gosta dela? Então não é tortura. Porque a pessoa que você está sob sua guarda, sob seu poder, sob sua autoridade, você simplesmente torturar porque não gosta, não é tortura. Você tem que torturar com a intenção de aplicar um castigo ou medida de caráter preventivo. Aí sim configura o crime de tortura. Se torturou alguém que está sob sua guarda porque não gosta da pessoa, simplesmente não é tortura. Tem que torturar como forma de castigo. Turma, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Tortura também não é crime hediondo, é crime equiparado a hediondo. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a um sofrimento físico ou mental, praticando um ato não previsto em lei. Ei, eu sou carcereiro, pessoa presa, estou sem fazer nada e resolvo dar uma surra nos presos, torturar os presos. Certo?
Qual o motivo? Não tem motivo nenhum. Ah, então não é tortura não. Agora é. Porque reparem, vou voltar um pouquinho. Aqui, ó, nessas três, tinha um motivo com o fim de, para provocar isso, em razão de. Nessa aqui, ó, também tinha um motivo para aplicar castigo. Todas essas quatro que eu falei agora para vocês exigem dolo específico. Mas essa tortura da pessoa presa não tem finalidade nenhuma. A lei não diz por que ele torturou, para que ele torturou, por que motivo ele torturou, que razão ele torturou. A lei não fala disso. Turma, nós estamos diante aqui do crime de tortura, mas que não exige dolo específico. O crime de tortura aqui exige dolo genérico. É pena de 2 a 8 anos, é tortura, mas aqui não tem finalidade nenhuma. Turma, aquele que se omite em face da tortura, quando tinha o dever de apurá-la, incorre numa pena mais branda. No lugar de ser reclusão de 2 a 8, a pessoa que não impede a tortura, quando tinha a obrigação de impedir, responde com detenção de 1 a 4. Esse crime é a chamada tortura por omissão. Eu sou delegado de polícia, estou na minha sala e escuto quando 2 agentes de polícia estão torturando um preso vizinho à minha sala. Os 2 agentes torturando um preso tentando obter a confissão respondem por reclusão de 2 a 8. Eu, que estou me omitindo, não respondo pelo mesmo crime dos agentes. Respondo por tortura por omissão, detenção, olha aqui comigo, de 1 a 4. Essa é a tortura por omissão, que só pode ser praticada por quem tinha a obrigação de evitar a tortura ou de apurar. Por quem tinha a obrigação de evitar a tortura ou de apurar. Tá certo assim? Pessoal, enquanto que a tortura é equiparada a hediondo, a tortura por omissão é diferente. Não é equiparada a hediondo. Enquanto que todas as modalidades de tortura que nós vimos até agora, todas, até aqui, são reclusão, a tortura por omissão é detenção. Ok, pessoal? Formas qualificadas. Se da tortura gera lesão grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10, aumenta. Se é tortura seguida de morte, a pena é de 8 a 16. Nós estamos diante de condutas ou de crimes pré-terdolosos. Beleza? Vamos encerrar a tortura? Vamos lá, pessoal. Tortura majorada. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido, por vocês, futuros agentes públicos. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente ou adolescente, a pena também é aumentada. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, Opa, aqui nós temos um probleminha, mas assim, não vamos precisar nem cortar, não. Fica aqui comigo, pessoal, fica comigo. Eu vou só tirar isso aqui, ó. Você vai olhando aí, porque a gente já corrige na hora. Tem essa história de cortar, não. Aqui a gente já faz na hora. Esse inciso foi substituído por esse, ó. Então a gente vai fazer assim. Assim é o slide correto, tá bom? Olha como ficou legal aí. Os meninos da edição vão morrer porque eles queriam que cortasse. Mas eu não vou cortar, eu vou contrariar, chutar o pau da barraca. Vai assim mesmo. Olha, aquele inciso foi acrescentado, ó. Eu fiz isso, pessoal, para mostrar a vocês que naquele inciso ele terminava aqui, ó, em adolescente. Aí houve a inclusão do maior de 60 anos. Então agora, o inciso novo é assim, ó. Cometido por agente público aumenta. Cometido contra criança, gestante, deficiente, adolescente ou maior de 60, a pena aumenta. Isso é quando a vítima é assim. A pena aumenta, tá? E se o crime é cometido mediante sequestro, também a pena aumenta. Beleza? Eu preciso saber quais são as majorantes do crime de tortura. Ei,
Turma, olha para cá. Majorantes da tortura, essas 3. Qualificadoras da tortura, essas 2. Lesão corporal gravíssima e grave e morte. Beleza? Para a gente finalizar, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Turma, a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada e ainda a perda do cargo, isso é automático. Não precisa vir na sentença. Se você me trouxer uma sentença de tortura dizendo, olha, eu não vou sair do cargo não, ó, vai. Porque a sua perda do cargo é automática e você fica, pelo dobro do prazo da pena aplicada, impossibilitado de fazer qualquer concurso público, exercer qualquer cargo público. O crime de tortura não admite fiança, ele é inafiançável e ele é insuscetível de graça ou anistia. Não admite graça nem anistia. Graça e anistia são 2 formas de perdão da pena. O crime de tortura não admite fiança, não admite graça nem anistia. E ainda, pessoal, o condenado pelo crime de fiança, salvo na hipótese do parágrafo 2º, salvo na hipótese do parágrafo 2º, sabe o que é? Salvo a tortura por omissão, deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Turma, volta para cá, ó. Na tortura por omissão, a pena é de detenção. Ele não pode iniciar no regime fechado, mas todas as outras a pena é reclusão. Então, ele deve iniciar no regime fechado. O condenado por crime de tortura deve iniciar no regime fechado, menos na tortura por omissão, que também nem equiparada a hediondo é. E a lei de tortura traz uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal. Olha que legal. A lei penal podendo ser usada lá fora. Vamos relembrar isso, ó. Aplica-se a lei de tortura quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, o crime foi cometido lá fora, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente, o indivíduo que torturou, sob jurisdição brasileira lá fora. Então, uma tortura feita contra uma vítima brasileira, onde quer que seja, incide a lei brasileira. Eu me mudo para morar na Groenlândia. Na Groenlândia, eu encontro um vietnamita que me tortura. Se eu encontro um vietnamita na Groenlândia que me tortura, sobre esse vietnamita vai incidir a lei brasileira. Obviamente, de acordo com aquelas situações lá do artigo 7º do Código Penal brasileiro. Beleza? Pessoal, ou então, quando nós estamos falando do território brasileiro por extensão, lá fora, se eu estou com um navio da Marinha do Brasil atracado num porto, lá em Portugal, e alguém entra nesse navio, é solo brasileiro, pratica tortura, é óbvio que incide a lei brasileira num fato praticado lá fora. É uma hipótese de extraterritorialidade da lei penal de tortura, sendo aplicada, obviamente, se eu estou falando de extraterritorialidade, lá fatos praticados lá fora. Beleza? Senhores, é isso. Tortura são esses 2 artigozinhos super importantes. Uma lei excepcional para a gente acertar, não ter problema nenhum. Rever a aula, fixa a lei e aí é só partir para o abraço. Grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.